A gente segue nesse assunto. O general Gonçalves Dias mentiu pelo menos 11 vezes em depoimento à Polícia Federal sobre o 8 de janeiro. A informação é do portal Metrópolis. Segundo a reportagem, G. Dias procurou induzir os investigadores a erro para tentar se livrar da culpa pela invasão às sedes dos três poderes. A extensa lista de mentiras contadas pelo general inclui a afirmação de que ele não tinha conhecimento dos atos que estavam sendo programados para o dia 8. Isso porque o ex-GSI enviou para a ABIN uma convocação que circulava entre grupos nas redes sociais com planejamentos de invasão à Praça dos Três Poderes. Além disso, G. Dias mentiu ao dizer que não recebeu alertas da ABIN sobre o caso. Foram pelo menos 33 avisos encaminhados pela agência para o então chefe do GSI. Outra mentira dita pelo general, a Polícia Federal se refere aos relatórios que indicavam um aumento no número de ônibus em Brasília. G. Dias recebeu no dia 7 de janeiro um aviso da Agência Nacional de Transportes Terrestres apontando a chegada de um total de 105 ônibus com quase 4 mil passageiros. Silvio Navarro, muito boa noite. É uma sucessão de fatos e de informações desencontradas, informações que não batem. E o fato é que G. Dias, o ex-GSI, pode ser eventualmente indiciado por vários crimes, como falsificação de documentos, omissão, danos por omissão, prevaricação. E outro fato também que fica, né, entre as várias perguntas não respondidas, Silvio, por que só o G. Dias está fora desse governo? Aliás, ele deveria estar preso. Boa noite, Paula, querida Ana, meu amigo Rodrigo Constantino, meu irmão Augusto Nunes. Bom dividir a bancada aqui com você, Augusto. Prazer. Boa noite para quem está aí do outro lado da tela. Por muito menos, ex-auxiliares do presidente Jair Bolsonaro foram presos. Aliás, o senhor Anderson Torres, que chefiava a segurança pública no Distrito Federal, ex-ministro, passou meses preso. O general G. Dias, além de mentiroso, é mal educado. A forma como ele tratou os parlamentares é uma forma de deboche, contém ironia, mas ele não está numa situação privilegiada para fazer isso, não. Ele precisa se lembrar que ele foi despejado do governo. Talvez o termo seja esse. O presidente Lula passou meio ano e não demitiu ministros que sequer ele conhecia. Ele nunca tinha recebido pessoas ali, como a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, o ministro dos Cavalos ou Comunicações, não sei, Juscelino Filho. Todos eles frequentadores de páginas policiais. Ele não os recebeu no gabinete, mas não os demitia. O presidente Lula e o modus operandi do PT é esse, é segurar as pessoas, os aliados no cargo, até o limite. Por quê? Porque sabe que isso gera consequências políticas e ele sabe que depois essas pessoas podem sair magoadas e as consequências também não são boas. Tem a experiência do Mensalão, por exemplo. Mas não, o general G. Dias foi demitido no mesmo dia da divulgação das imagens pela emissora CNN, no dia 8 de abril, no mês de abril, imagens do dia 8 de janeiro. Ele teve uma reunião no Palácio do Planalto e saiu de lá, deu uma entrevista para uma emissora que presta assessoria de imprensa, uma grande emissora de comunicação do Brasil, e parou por aí. Foi ouvido pela Polícia Federal, foi agora a CPMI, depois de tanto tempo. Por muito menos, eu repito, ele deveria estar preso. Por muito menos, outros personagens políticos no Brasil estão presos. O Silvinei Vasquez, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal na época do governo Jair Bolsonaro, ele mandou adulterar documentos, agora diz que não mandou. Então vamos convocar uma careação. Por que esses parlamentares não chamam uma careação? Colocam ele e o ex-diretor da ABIN, que diz que ele mandou pessoalmente adulterar documentos. Vamos ver quem está falando a verdade. Coloca um detector de mentiras. As CPIs no passado faziam isso. Vamos repetir a CPI dos Correios, a CPI dos bingos, lá em 2005, por exemplo. Vamos descobrir a verdade. O Brasil precisa vencer, precisa sair do dia 8 de janeiro. Essa página precisa ser virada na história para que quem cometeu crimes, como a gente sempre diz aqui em todos os nossos programas, desde o dia 9 de janeiro, seja punido à letra da lei. Mas que as pessoas inocentes que acabaram arroladas nesse turbilhão e tiveram as vidas arruinadas, de alguma forma, não sei se haverá reparação, porque o tempo é algo irremediável às vezes, mas para que elas sigam em paz as próprias vidas.
para que essas narrativas de um golpe que não tinha tanque nem fuzil, mas tinha um vendedor de algodão doce, um pipoqueiro, crianças e cachorros, para que essa narrativa caia por terra. Não havia tentativa de golpe algum. Não vou me alongar aqui para falar sobre as imagens, porque imagino que falaremos sobre o sumiço das imagens do Ministério da Justiça, Paula. Mas, para finalizar, e acho que ficou muito claro, os deputados e senadores precisam reagir e pedir a prisão desses personagens que estão fazendo chacota com o Congresso Nacional. Isso envolve também o senhor ministro Flávio Dino. Eles estão debochando, estão tratando com cinismo, e isso não é compostura, principalmente para um general que parece estar muito mais no seu labirinto do que com a farda pendurada. Silvio, urgente, uma informação que acaba de chegar aqui para a gente, que a oposição acaba de protocolar na Procuradoria-Geral da República um pedido de prisão do general G. Dias. Está aqui as razões: omissão imprópria, prevaricação e obstrução de justiça e falsificação de documento. Então, aqui a informação que acaba de chegar para a gente, a oposição protocolando na PGR um pedido de prisão do ex-GSI G. Dias. Augusto Nunes, muito boa noite. Enquanto o Silvio comentava, a gente exibia as imagens do 8 de janeiro que mostram o G. Dias circulando no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. E hoje, durante a sessão, ele disse que as imagens foram distorcidas. Tá aí, a gente está exibindo na tela novamente as imagens do ex-GSI circulando tranquilamente aí no Palácio do Planalto com os manifestantes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio, Ana, minha parceira indispensável, meu amigo Constantino. Boa noite a você que nos acompanha. O que foi distorcido? Isso deveria ter sido exibido na sessão da Câmara, da CPMI, para que ele apontasse quais cortes ocorreram, quais montagens teriam distorcido isso. O que se vê aí é uma prova de perjúrio. Pode acrescentar o crime de perjúrio aí aos que justificam a prisão dele, a punição imediata, às sanções solicitadas aí, recomendadas pela CPMI. Isso aí corrobora o que eu disse ontem. Esse cara aí se renderia sem combate ao tiro de guerra de Taquaritinga, sem dúvida. Imagine um general agindo como um guia turístico e não explica sequer por que estava lá. Ele não disse que não foi informado. O que ele estava fazendo num domingo, ali, além de recepcionar com muita gentileza os depredadores? O que ele estava fazendo lá? Ele não sabia de nada, nunca apareceu no serviço, como dizem os militares, em qualquer outro domingo. Aparece justamente no domingo 8 de janeiro, para se render sem combate, para envergonhar o Exército e agora para mentir. Mentir, isso é caso de prisão. Ele que se mostra um poltrão nas imagens, poltrão, covarde, esse deve achar que ganha uma guerra com rendições e retiradas. Ele agora está combativo, beligerante, com deputados que fazem perguntas muito corretas. Ficou bravo agora, recuperou a combatividade pela certeza de que ficará impune. Não pode ficar. Isso sim é envergonhar o Exército. E agora, de novo, perjúrio. O depoimento dele é criminoso. E ainda vem, chama o Lula, chama tal. O Silvio diz tudo. Se ele não fez nada, porque foi demitido por um presidente que se recusa a demitir até o ministro que seja apanhado em flagrante com a faca na mão e o cadáver aí de quem ele acabou de matar, ainda... O cadáver não, a figura que ele acabou de matar ainda agonizante. Não fez nada. Ele tirou a faca do peito, só outro que esfaqueou. Ele lutou contra o agressor. É isso que ele estaria dizendo. Mentiroso, covarde, comete crimes de perjúrio, o crime de perjúrio, com a maior disfarçatez e não explica porque foi despejado por quem não despeja ninguém.
Perfeito. Em outro momento de grande repercussão aí na CPMI do 8 de janeiro, o ex-GSG Dias se recusou a responder às perguntas do deputado Nicolas Ferreira. Vamos acompanhar. Pelotão somente. E tinha 2 disponíveis. E aí eu te pergunto, por que o senhor convocou somente um pelotão e não os todos 198, conforme aqui o batalhão da Guarda Presidencial, que estavam disponíveis militares? Por que o senhor convocou um pelotão somente às 11h54 do dia 8? Por que o senhor fez isso, senhor general? O deputado, o senhor já olhou o organograma? O senhor general, o senhor vai responder ou o senhor vai se escusar as perguntas? Porque eu estou respondendo de forma sincera. Eu não vou responder, deputado. Obrigado. Então tudo bem. A sua risada diz muito. E o seu silêncio também diz muito sobre isso. Eu estou fazendo perguntas aqui honestas.